Olá, meu nome é Renata Hermes, eu sou naturóloga, pós-graduada em fitoterapia e especialista em aromaterapia pela Academia Penny Price. Há mais de 12 anos eu atendo em consultório com o uso da aromaterapia. Em julho de 2019 eu tive que fechar a minha agenda por falta de espaço mesmo e eu reabri um ano e meio depois, quando fechou em menos de 10 minutos. Então eu considero que eu posso te ensinar algumas coisas sobre o uso da aromaterapia na prática. E nessa prática eu estou dizendo como usar os óleos essenciais e a aromaterapia para alavancar o seu negócio. Nesse curso eu não estarei sozinha. Eu conto com a ajuda de uma contadora, de um economista e de uma especialista em mídias digitais, que vão nos ajudar a ver o nosso negócio num ângulo de 360 graus, o todo uma visão holística. Eu quero que você fique bastante focada, bastante focado em você. Eu quero que você comece a pensar em você como pessoa, em você como marca e você como empresa. Esse curso vai acontecer de uma forma diferente. Nós pegamos as principais dúvidas de vocês e eu vou responder essas dúvidas numa forma de bate-papo e espero que vocês gostem. A aromaterapia é o uso controlado de óleos essenciais. E quando a gente fala em óleos essenciais e no uso desses óleos essenciais, a gente pensa no todo, em corpo, mente e emoções. Então, ao usar um óleo essencial, eu estou pensando não apenas em amenizar uma dor, mas eu estou pensando qual é a causa dessa dor e como eu posso ir na causa para que esse problema ele não se repita, para que essa dor ela não modifique de lugar, para que essa queixa não permaneça. Profissionais da área da saúde, como doulas, acupunturistas, fisioterapeutas, fisiopélvicas, naturólogos, enfermeiros, médicos, massoterapeutas. Também, se você não é profissional da área da saúde e quer utilizar óleos essenciais, você pode. Então a gente utiliza óleos essenciais de diversas maneiras e no curso avançado em aromaterapia clínica nós montaremos protocolos específicos para o uso de óleos essenciais. Mas para você ir pensando, caso você seja uma reikiana ou uma terapeuta de barras, por exemplo, você pode utilizar os óleos essenciais como um inalador pessoal. Ou se você é naturóloga, você pode utilizar os óleos essenciais para tratamento mantenedor em casa. Você conversa com a pessoa em consultório e ela utiliza depois, por semanas ou meses, um óleo essencial específico. Se você é doula, você pode pensar no uso de óleos essenciais tanto no pré-parto, durante a gestação, como o uso no parto e também no pós-parto. No puerpério é extremamente importante não só para a mulher, mas para a família que está recebendo esse bebê. Para as fisioterapeutas pélvicas, eu noto, conversando com muitas físios, que sim, existem questões físicas, mas muitas vezes questões emocionais. E às vezes essa pessoa, por mais que você não tenha uma formação específica para isso, essa sua paciente, ela estará se abrindo com você. E como você pode ajudá-la com um método mais específico. Então também o tratamento mantenedor é indicado nesses casos. Para acupunturistas, tanto o tratamento mantenedor para que a acupuntura, o efeito da acupuntura seja potencializado através do uso de óleos essenciais, mas também você pode utilizar durante a sua sessão de acupuntura, ou num aromatizador de ambiente, ou numa inalação específica, ou também você pode, enquanto estiver com uma aplicação específica de acupuntura, também você pode fazer uma reflexoterapia, algo assim. Falando em reflexoterapia, massoterapeutas, reflexoterapeutas são talvez os profissionais que mais têm uma chance de utilizar óleos essenciais, porque podem utilizar os óleos essenciais em vários tipos de atendimentos. Então, quando você marca ou agenda uma massagem sueca extremamente relaxante, você pode utilizar óleos essenciais calmantes e ansiolíticos para potencializar
os efeitos dessa massagem. Quando você agenda uma drenagem linfática, você pode utilizar óleos essenciais cítricos, por exemplo, que são excelentes diuréticos e também são ótimos para o sistema digestivo. Então você alia os benefícios do toque, da massagem, aos benefícios dos óleos essenciais. O mesmo com a reflexoterapia. Vários profissionais, terapeutas, também costumam criar protocolos de MySpa, aqueles momentos específicos para relaxamento. Então, uma spa de 2 horas, de 2 horas e meia, de 3 horas. Se você utilizar óleos essenciais nesses tratamentos, além de um relaxamento, você produz algo a mais, principalmente se você conversar com a pessoa antes, se você entender o que ela precisa, o porquê ela buscou um relaxamento, como está a vida dela. Então, como você pode usar e ajudar muitas vezes em 1 hora e meia, 2 horas, mas o uso de óleos essenciais pode fazer total diferença no serviço que você está oferecendo. Todo atendimento, tudo que eu falei até agora, eu sempre oriento um teste olfativo. Ou seja, você vai criar protocolos de MySpa ou protocolos de atendimentos de massagem, de reflexoterapia, mas você não vai criar com óleos essenciais específicos. O porquê isso? Porque você não vai utilizar qualquer óleo essencial. Você vai fazer um teste olfativo com a pessoa que chega até você e você vai utilizar os óleos essenciais que ela escolher. Você pode estar pensando, Rei, isso é uma loucura, isso não faz sentido, mas faz todo sentido do mundo. E o porquê eu falo isso? Porque os óleos essenciais, eles são recebidos pelo nosso sistema límbico, que é o sistema que cuida das nossas memórias, lembranças, instintos, emoções. Então, muitas vezes, um óleo essencial, ele pode acessar uma emoção específica que nem sempre é positiva para aquela pessoa, ou que ainda causa alguma mágoa, alguma dor. Então você pensa, nossa, é um lang-lang super relaxante, super sedativo, ótimo para a autoestima. Mas a pessoa, ela inala ou cheira o lang-lang e vem a dor de uma traição, ou vem a dor de uma baixa autoestima. Então nós temos que respeitar muito esse momento da pessoa. Nós fazemos um teste olfativo normalmente com 5 ou 3 óleos essenciais e nós usamos os óleos essenciais que a pessoa gostar mais, sempre respeitando o gosto olfativo dela. Normalmente são utilizados no máximo 3 óleos essenciais, não mais que isso, lembrando que na aromaterapia menos é mais. Então, muitas vezes você utilizar um único óleo essencial vai te trazer melhores resultados do que você utilizar 3 óleos essenciais. Talvez nesse momento você esteja pensando, tá, Rê, mas o óleo essencial que eu quero usar ou que eu gostaria de usar, aquela pessoa ela não gostou, ela não se identificou. Tenha confiança no teste olfativo que você fez. Se a pessoa não gostou, não se identificou, é ela te falando que ela não está preparada para aquele óleo nesse momento. Então, usando o exemplo do lang-lang, que eu já falei que é ótimo para autoestima, relaxante, muitas vezes essa pessoa, o teu interagente paciente, negar esse óleo essencial, ele está te dizendo, olha, esse óleo essencial nesse momento me machuca. Vamos começar com um óleo que traga leveza, alegria, ou vamos começar com um óleo essencial que diminua o meu medo. Tudo isso faz sentido quando você começa a utilizar os testes olfativos na sua prática clínica. Então a gente pensa assim, os testes olfativos, no máximo 3 óleos essenciais. Como eu vou fazer a sinergia? Como eu vou usar esses óleos essenciais? Não existe uma regra específica, ok? Então não exista um livro ou um autor ou uma pesquisa que fale que a lavanda combina com a laranja e a laranja, por sua vez, combina com o tomilho combina com o lang-lang que vai combinar com o vetiver. Isso não existe. Você vai aprendendo muito na prática, mas existem algumas regrinhas que a gente pode seguir. Existem notas base
notas médias e notas altas quando a gente fala em aromaterapia. O que isso significa? Que as notas base normalmente são aqueles óleos essenciais que eles têm baixa volatilidade e são óleos normalmente bastante calmantes, como é o caso do óleo essencial de gengibre. Já as notas médias são os óleos essenciais equilibrantes, normalmente de uma média volatilidade. Lavanda, alecrim, hortelã, e nós temos as notas altas, que são os óleos essenciais energizantes compostos pelos cítricos, que têm uma alta volatilidade. É muito legal você procurar misturar uma nota base, uma nota média ou uma nota alta, mas nem sempre isso vai ser possível, porque o teu teste olfativo ele foi feito de 5 óleos essenciais de nota média, por exemplo. Então, o que você pode fazer? Não misturar famílias, ou seja, a família Rutácea, que é a família dos cítricos, que é composta pelo óleo essencial de limão, de lima, de bergamota, de grapefruit. Procurar não misturar em um tratamento óleos dessa família. Como são óleos de uma mesma família, eles possuem uma composição química muito parecida. Então, vão ser óleos que vão diferir muito no aspecto sutil, mas vão ser óleos com composição química bastante semelhante. Então, evite misturá-los em um mesmo tratamento. E quem sabe misturar um cítrico com óleo essencial de uma família das labiadas, com uma lavanda ou com um alecrim, que daí faz mais sentido. Mas como eu falei, não existe uma regra e a prática vai te ensinando muito. Quando você for pensar na aromaterapia como um negócio ou como parte do seu negócio, você tem que pensar em como precificar isso, porque os óleos essenciais não são baratos, principalmente quando a gente fala em óleos essenciais de grade medicinal, que é com o que eu trabalho e é sobre eles que eu ensino. E o porquê eu falo isso? Porque um óleo essencial tem um custo. Se você fizer um tratamento mantenedor com um óleo vegetal, um sabonete, um inalador, esse custo ele precisa estar embutido no valor do seu atendimento, no quanto aquela pessoa ela vai pagar. Eu acho dessa forma mais fácil de se fazer do que você indicar o uso em casa, porque senão a pessoa vai ter que comprar o óleo essencial, você tem que ensinar como usar o óleo essencial e nisso muitas vezes se passou uma semana ou se passaram 10 dias e aquela queixa do teu consultório ela já não se faz mais presente na vida daquela pessoa. Então é muito mais útil e muito mais inteligente você oferecer esse tratamento. Você pode fazer isso porque você não está comercializando um produto, você está fazendo individualmente para aquela pessoa como parte do seu atendimento. Então, muitas vezes você vai fazer uma massagem com óleos essenciais, muitas vezes você vai conversar e dar em um potinho de 30 gramas um creme, claro, sem parabenos, sem parafinas, sem óleos minerais, um creme com óleo essencial para essa pessoa usar em casa de acordo com as tuas orientações. Para mim, Renata, a aromaterapia faz muita diferença quando a gente fala em valores, quando a gente fala em dinheiro. E eu te explico o porquê. Porque com a aromaterapia, com os óleos essenciais, a gente tem realmente esse cuidado integral. Com o óleo essencial, eu consigo atingir o físico, o mental e o emocional de uma pessoa, e isso comprovadamente. Então eu consigo ter um óleo essencial com uma composição química que seja analgésica, sedativa, ansiolítica, indutora do sono, mas também esse óleo essencial trabalha muito a entrega para relações. E também esse óleo essencial vai ajudar muito nos pensamentos positivos. Então, quando você entende, quando você estuda, quando você conhece isso e você usa isso com os teus pacientes, interagentes, clientes, consulentes, você acaba agregando não só um valor ao teu trabalho, porque as pessoas gostam de receber esse cuidado,
mas o resultado ele é certo. Com óleos essenciais, a pessoa ela vai se sentir melhor. Claro, se você souber fazer essa indicação, mas eu te falo com muita propriedade de quem atende há mais de 12 anos, 13 anos quase, com isso, que os óleos essenciais, eles agem muito no físico, no mental e no emocional, e a pessoa ela não precisa saber disso, você não precisa falar sobre isso, simplesmente é uma questão química que funciona e que vai trazer, agregar bastante valor àquilo que você já faz. É importante que você tenha protocolos muito claros de atendimento. Por exemplo, e não só de atendimento, pensando bem, você tem que ter protocolos muito claros no agendamento. Como você agenda a sua consulta? Quais são as suas regras? Quanto tempo a pessoa ela pode atrasar? Ela paga antes ou não paga? Ela pode cancelar o atendimento um dia antes ou não? Quantas vezes ela pode fazer isso? Tudo isso é extremamente necessário, é essencial para que você seja um profissional reconhecido. Então começa desde o agendamento, quando você impõe os teus limites, você impõe as regras do seu atendimento, porque você vai pedir para essa pessoa um certo comportamento, né? Uma certa conduta de ação, ela vai ter que chegar 10 minutos antes, ou vai ter que pagar o atendimento antes, ou ela pode se atrasar tantos minutos, mas em troca você dá o quê? E aí começa o teu protocolo de atendimento. Você vai servir um chá ou não? Você vai pedir diretamente para a pessoa ir para a maca ou você vai conversar com essa pessoa? Você vai dizer quanto tempo é de consulta ou você vai deixar o tempo se estender? E ao final do atendimento, como você encerra esse atendimento? Você orienta que ela volte em uma semana, em 2 semanas, em 3 semanas? Você vende um pacote de atendimentos? Você pergunta para ela: olha aqui, como que é para você voltar toda semana durante 1 mês ou durante 2 meses? Você tem condições financeiras e de tempo para fazer isso? Porque no seu caso seria indicado. O quanto você está fazendo isso? E não só isso, teu pós-atendimento. E depois você manda uma mensagem para saber: você ficou bem depois da acupuntura? Ou ficou bem depois da massagem? Sentiu algo depois da reflexoterapia? Sentiu alguma melhora ou mudança no teu sono? Notou se você fez mais xixi? Você manda uma mensagem 2 dias, 1 semana, 10 dias depois ou no dia seguinte para falar com a pessoa ou não? Como que é a sua conduta no pós? Não mandando a mensagem, você comunica para ela quando você precisa vê-la novamente, tendo em mente que no início de uma interação profissional, paciente, profissional interagente, a pessoa não sabe quais são as regras. É você, profissional, quem tem que dizer. Primeiro você precisa saber quem é o seu cliente ideal. São mulheres, são homens, são crianças, são idosos, são gestantes, são puérperas. Quem é o seu cliente ideal e qual a dor do seu cliente ideal? Porque sabendo a dor do teu cliente ideal, você se comunica diretamente com ele. E talvez a tua agenda agora esteja vazia. Talvez você não esteja com a agenda cheia, ou talvez esteja cheia, mas de pessoas que não são o teu público-alvo. Talvez você esteja pensando: Rê, eu quero muito atender, por exemplo, como você, com tratamento em saúde, e por enquanto eu só atendo com estética. Então, como você pode ir colocando isso no papel para saber quais são as pessoas que você quer atender? O que elas buscam? E começar aqui nas redes sociais a falar mais sobre isso. A falar para o seu cliente ideal. Porque se você atende com estética e quer aos pouquinhos deixar de fazer isso, você tem que falar que fez um curso de aromaterapia ou que fez um curso de florais de Bach e o quanto isso ajuda o teu cliente ideal. Você tem que talvez mostrar uma receita de comida no teu dia a dia que você goste,
mas que você sabe que o teu cliente ideal também vai gostar. O teu modo de se comunicar vai atrair as pessoas que você quer. Então a pergunta eu que te faço: o quanto você está se comunicando com as pessoas que você quer que estejam no teu consultório? Se você gosta de atender casos de dores físicas, por exemplo, o quanto você está falando sobre dores físicas? Se você gosta de atender gestantes, um outro exemplo, o quanto você está trazendo de informações sobre a gestação, sobre o puerpério. E o quanto você já pode começar a falar sobre o quanto os óleos essenciais podem ajudar. Falando que os óleos essenciais são substâncias com uma composição química que vai poder aliviar uma dor, ou ajudar em um enjoo, ou diminuir uma ansiedade, por exemplo. Então saiba quem é o seu cliente ideal e comece desde agora a se comunicar com ele. Espero que você tenha gostado. Essa é somente a primeira aula de um curso que com certeza vai trazer muito conteúdo. Teremos mais aulas gravadas e ao final eu volto. Espero que já tenha produzido alguns insights, que você já tenha tido algumas ideias. E o nosso intuito é que ao longo dessa semana, com todo o conteúdo que você vai receber, você comece a pensar na aromaterapia como uma propulsora do seu negócio.